Seja bem-vindo, eu sou o Tomás Cabrum e hoje eu quero falar contigo um pouquinho sobre o porquê que às vezes é tão difícil da gente entender as nossas emoções. Porque às vezes é tão difícil da gente lidar com essas emoções, com esses sentimentos, com raiva, às vezes com ansiedade, às vezes com tristeza até. Como que a gente lida com as nossas emoções e por que é tão difícil fazer isso? E é claro que para isso eu preciso falar sobre um assunto muito sensacional, que é inteligência emocional. Como as nossas emoções funcionam, para que elas servem e o que são essas emoções. Antes de mais nada, cara, já se inscreve no canal, porque isso aqui nos ajuda demais a crescer esse canal e desse jeito tu não vai perder nenhum vídeo que a gente vai lançar, porque toda semana a gente está lançando 2 vídeos muito sensacionais sobre comportamento humano, sobre autoconhecimento e sobre nossos processos internos, carisma, ansiedade, tudo que envolve o comportamento humano. Então assim, cara, fica com a gente, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Inteligência emocional, cara. Por que é tão importante falar sobre inteligência emocional? Porque a verdade é que, cara, a gente tá numa sociedade, a gente tá numa geração, numa época, eu sei lá, eu não sou o tipo de cara que gosta de falar, a geração. Eu acho que as próximas gerações têm um potencial gigantesco para fazer coisas muito mais incríveis que as antigas. Enfim, né? Se tem um cara que acredita no potencial do ser humano, pode ter certeza que sou eu. Mas é inegável que cada vez mais a gente tá com pouca inteligência emocional. Parece que as pessoas estão com dificuldade de desenvolver inteligência emocional. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais reféns das suas emoções e com cada vez mais dificuldade de lidar com elas. Isso acontece por vários motivos, mas um deles é porque a gente não sabe e não entende como é que funcionam as nossas emoções. Então é óbvio que se a gente não sabe como uma coisa funciona, não entende o que ela é, nem para que ela serve, obviamente, né, a lógica indica que vai ser difícil da gente lidar com essas coisas. Então, para começar, é óbvio que eu vou fazer um vídeo bem resumido aqui, porque esse assunto é muito extenso, realmente muito extenso. Eu quero fazer outros vídeos sobre isso. Inclusive, cara, se tu acha e gostaria que eu fizesse mais vídeos falando sobre outras nuances da inteligência emocional, já comenta aqui embaixo, porque é realmente um assunto muito extenso. Mas enfim, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre inteligência emocional é justamente o que são essas emoções e para que elas servem. Porque, cara, seja qual for a emoção que você esteja sentindo, seja raiva, medo, ansiedade, ciúme ou o que for, essas emoções elas têm uma serventia, elas têm um objetivo, elas têm algo que elas querem causar no nosso sistema. Pensa comigo, qual seria a lógica de a gente ter a capacidade de sentir uma emoção e ela não ter nenhuma serventia no nosso sistema? Não faz sentido. Então toda emoção, ela serve para nos mostrar alguma coisa, ela serve para algo. Pensa comigo, uma dor, tá? Digamos que eu tô de boas, caminhando pela praça ou o que for, e de repente começo a sentir uma dor no meu pé. Essa dor, ela não é aleatória, ela não tá lá sem motivo. Ela tá lá pra fazer eu prestar atenção no meu pé, porque possivelmente tem algo de errado com o meu pé. Tem alguma coisa que precisa ser dada atenção. Talvez eu tenha cortado meu pé, enfim, o exemplo é relevante, torci o pé, cortei o pé. Claro que no caso, até vou usar o exemplo do corte do pé, porque se eu cortei o pé, cara, é visível, eu consigo olhar pro meu pé e saber, cara, tá cortado o pé, resolva o problema. Não é legal. E as emoções, elas estão ali exatamente pelo mesmo motivo, elas estão nos mostrando e nos indicando algo. E essa é a base da inteligência emocional. É entender que as emoções estão lá para nos indicar alguma coisa e que no momento que a gente entende o que essas emoções significam, a gente é capaz de lidar com elas, de muitas vezes aceitar elas e deixar que elas sigam o curso delas de uma forma que faça sentido. Então toda emoção ela tem uma serventia, ela tem um objetivo, ela está tentando te mostrar alguma coisa. E para a gente poder aceitar essa emoção, para a gente poder entender o que ela quer, a gente tem que olhar para as emoções pelo que elas são. O problema é que muitas vezes a gente dá um significado para uma emoção, de positivo ou negativo. A gente avalia, X emoção eu gosto, X emoção eu não gosto. X emoção é boa, X emoção não é boa. Por exemplo, a gente está muito acostumado a dizer que o medo é algo ruim, por exemplo. E que ficar alegre, por exemplo, é algo bom. E, cara, eu até, assim, for fazer uma análise lógica e objetiva, cara, assim, é óbvio que é muito bom se sentir alegre e não é tão bom assim se sentir medo. Isso faz sentido. Só que, cara, se for pra pensar, as emoções, por si só, elas não têm uma carga negativa ou positiva. Quem dá essa carga para essas emoções é a gente mesmo. A gente define se o medo é bom ou se o medo é ruim. E se tu mudar
o significado que tu dá para essas emoções, entendendo a serventia que elas têm, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tu vai ter um novo relacionamento com essas emoções e, consequentemente, vai ser muito mais fácil de lidar com elas. E quando eu falo que a emoção ela tá querendo nos indicar alguma coisa, por exemplo, digamos que tu esteja sentindo muita ansiedade. Essa ansiedade, ela não tá lá de uma forma aleatória. A ansiedade, ela serve para te dizer alguma coisa. E essa coisa, muitas vezes, vai ser que tu tá com algum tipo de insegurança a respeito de quem tu é. Por quê? Porque, digamos que eu esteja ansioso. O que é ansiedade? A ansiedade nada mais é do que uma necessidade de estar controlando tudo o tempo todo. Então eu tô tendo essa necessidade de controle. Se eu falar com tal pessoa, vai acontecer tal coisa. Se tal coisa acontecer, vai acontecer tal outra coisa. Tu começa a sentir aquela emoção, aquela emoção, aquela emoção. O problema é que a gente, como ser humano, a gente tá revivendo o tempo todo essas emoções na nossa cabeça. E aí, o gatilho emocional, ele fica vindo de novo, num ciclo infinito, que tem gente que tá sentindo, até hoje, a mesma emoção que sentiu quando era uma criança, sei lá, nos seus pais, que foi rejeitado por algum motivo quando tinha 5 anos, e sentiu uma emoção negativa horrível, e aquele gatilho continua vindo, e cada vez ela vai associando uma coisa nova, e é sempre aquela emoção que nunca foi de fato processada, que é justamente o que eu quero passar aqui. E o que é processar uma emoção? É como eu estava falando, é entender para que ela serve, entender sua serventia, entender o recado que ela quer te passar, assim como a dor no pé, que te dá o recado de que tu tem que prestar atenção no pé. Então a ansiedade, a raiva, a tristeza querem dar um recado de que tu tem que prestar atenção em alguma coisa. É uma técnica que eu vou te passar. Sempre que você entender qual é a serventia de uma emoção, pergunta por que tu tá sentindo aquilo, e depois pergunta o porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Segue a linha de porquês. A trilha, o pessoal chama muito assim, né, no meio do desenvolvimento pessoal. Siga a trilha de porquês e tu vai encontrar a resposta. Então encontra a resposta, qual é o objetivo dessa emoção. Em vez de continuar, cara, para de ficar tentando lutar contra as tuas emoções. Cara, para de tentar lutar contra aquilo que tu sente. Não vale a pena. Entende o que significa aquilo que tu sente. Aceita aquilo que tu sente. Encontra o porquê. Segue a trilha de porquês e aí sim tu vai ter uma resposta satisfatória. Aí sim vai fazer sentido. E para esse primeiro vídeo aqui sobre inteligência emocional, é isso que eu queria deixar. Entender a trilha de porquês, entender qual é a serventia da inteligência emocional, qual é a serventia das emoções que a gente sente. Mas, cara, caso tenha gostado desse vídeo, já clica no botão de gostei. Compartilha com alguém que acredita que poderia ser beneficiado. Gostaria de saber, seria bom saber um pouco mais sobre inteligência emocional. E a gente se vê muito em breve.